Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, Jesus tem um diálogo com seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Eu acho fantástico de ver como os discípulos eram parecidos conosco. Eram seres humanos como a gente, complicados, cheio de não me toques, difícil de entenderem as coisas. Jesus fala para eles: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E eles estão indignados: é porque a gente não trouxe pão. Eles já tinham visto Jesus multiplicar pães por 2 vezes. Será que Jesus ia estar preocupado com pão? Quem multiplica 2, multiplica 3, 4, 5. E aí então Jesus fala: como vocês têm uma fé pequena, como vocês são difíceis de entender. O texto paralelo lá em Marcos, Jesus diz: olha, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não escutam, porque vocês são difíceis de entender. E aí ele olha: não é de pão que eu estou falando, o fermento que eu estou falando não é o fermento de pão, eu estou falando é da doutrina dos fariseus. Doutrina é ensino. Os fariseus tinham um ensino que, na teoria, era muito bom. Jesus disse, certa feita, o seguinte: olha, quanto ao que eles ensinam, pode seguir, só não olhe a vida deles. Ou seja, eles tinham um bom ensino, eles tinham uma boa doutrina, a vida deles é que era complicada. Então Jesus diz aos seus discípulos: olha, o que eles ensinam é correto, o problema é a vida deles. E aí então Jesus fala: tome cuidado com os ensinos deles. E eu e você também precisamos tomar cuidado. Olha, eu amo a simplicidade do Evangelho. Como disse Martinho Lutero, o Evangelho são águas tão rasas que um rato consegue atravessá-las, mas são tão profundas que um elefante pode morrer afogado. O Evangelho é isso, é simplicidade e complexidade. Jesus fala de fermento, mas ele não está falando de fermento, ele está falando de doutrina, porque o ensino é como o fermento. O fermento mistura na massa e ele contamina toda a massa. O ensino entra na nossa cabeça, entra no nosso intelecto e estraga todo o restante. Por isso, tenha cuidado com aquilo que você está colocando para dentro de você. Olhe a simplicidade do Evangelho e lembre-se das palavras de Jesus: sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Que Deus nos abençoe. Amanhã a Nath estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.